universidades públicas, né? Nós estamos vivenciando um momento em que a universidade pública tem sido alvo de uma série de ataques desmoralizantes, né? No sentido de atribuir ao professor, ao servidor público e a todos nós que fazemos a universidade funcionar o lugar do peso morto, quando, na verdade, as universidades públicas e também a nossa universidade, né, a Universidade Federal de Jataí, tem feito com que a comunidade sobreviva ao caos, né? Seja através da criação de EPIs, seja através da doação de alimentos, e mesmo agora, nessa oportunidade que a gente tem com o nosso projeto, de levar às pessoas discussões, altas discussões sobre história, cultura, medicina, né? A professora Márcia esteve conosco há poucos dias. Então, é preciso reconsiderar a intenção, né? De onde vem a intenção de desmoralizar o trabalho dos servidores públicos que mantêm a universidade existindo. E é muito importante se perguntar qual é a função de uma universidade. Não é apenas mudar um padrão de comportamento social, porque é importante, é mudando o nosso comportamento social que a gente evolui como cidadão, né, e cidadãs, mas sobretudo entender que a universidade emancipa a sociedade. Sim. Esse é o nosso papel real, né? À medida em que nós formamos profissionais, nós nos responsabilizamos por profissionais que entram no mercado de trabalho, sejam como professores, sejam como médicos, sejam como agrônomos, engenheiros, e uma infinidade de profissionais. Isso é emancipação. Sim. Essa emancipação é cidadania. Nós estamos mudando a cara de um país que tem como característica principal trabalhadores braçais, trabalhadores de direito, para profissionais que têm uma formação intelectual. Essa mudança é a principal função da universidade, né? É esse letramento cidadão que a gente proporciona. Então é muito importante a gente começar a noite de hoje entendendo que o papel da sua fala hoje tem a sua origem, vem desse lugar, né? Vai falar da importância dessa universidade, que vai emancipar cidadãos, não apenas de Jataí, mas de todo o país, porque nós recebemos alunos do país inteiro. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o pontapé inicial para você começar. Acho que a gente já tem um número razoável de pessoas presentes. Boa noite a todo mundo. Fica à vontade, a fala é sua. Obrigada, Tati. Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma palestra desse projeto, que tem por objetivo aproximar as pessoas durante essa quarentena, né, trazendo conhecimento para vocês, não de uma forma amarrada, né, acadêmica, no sentido duro da palavra, mas com uma certa leveza, para que vocês possam ter um aprendizado durante esse período, mas não aquela obrigação, né, que a gente não está em condições de viver nesse momento. Eu vou falar para vocês sobre esse livro que a gente produziu em 2018, né? Ele foi impresso pelo SEGRAF, que é a gráfica da editora da Universidade Federal de Goiás. Ele foi feito com poucas unidades, assim, físico, né? Então, hoje a gente disponibiliza para as pessoas o livro através de e-book, que é uma forma até de dar acesso, né, a mais pessoas. E esse projeto, ele nasceu
partir do momento que a gente teve a consolidação do projeto da UFJ, né, do projeto de criação, em 2018. Então, em março de 2018, quando foi promulgada a lei de criação da UFJ, nós começamos a pensar em várias possibilidades, né, em vários marcos para esse momento, porque é um momento histórico tão relevante para essa instituição que a gente acreditava que eram necessários estabelecer marcos físicos, digamos assim, para isso, né. Nesse sentido, a gente tem, inclusive, o projeto de um monumento, né, que não conseguimos executar, mas existe o projeto desse monumento, ele foi feito pela artista plástica e professora de arte e educação do curso de pedagogia, que também é autora do livro comigo, professora Sueli Lima, e, entre outras coisas, né, surgiu a ideia de fazer esse livro. E esse livro, ele é baseado em imagens, ele não é um livro baseado em textos extensos e tal. Cada um dos capítulos ele tem uma especificidade que eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para que vocês possam ver melhor. Conseguem ver? Está começando, está iniciando. Tá. Que eu não consigo ver vocês quando é assim. Já conseguem ver? Sim? Ok, então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, né, a ser colocado é que eu tive muitos questionamentos em relação a esse título, né, quando o livro foi publicado em outros momentos. História, Memórias e Afetos, 40 anos de Universidade Federal em Jataí. As pessoas me perguntavam muito, né, 40 anos, por que 40 anos e tal? E a gente teve que, né, de certa maneira, dar explicações do porquê de colocar 40 anos como um marco daquele momento. Então, a gente foi buscar essa história não a partir da criação em si, né, da universidade, mas antes disso. Então, é em 1979 que a universidade começa a ser pensada para Jataí, né? Então, a gente tem isso como um marco, e por isso a gente utilizou essa referência aos 40 anos, porque a gente acabava de completar, né? A gente completaria esses 40 anos do pensamento, digamos assim, em relação à Universidade Federal em Jataí, naquele ano de 2019. O livro foi lançado no finalzinho de 2018. Então, a gente pensou esse percurso aí, antes mesmo da criação da universidade. Falar um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece, eu sou graduada em História, especialista em História e Educação, mestre em História, Cultura e Poder. Eu sou técnico-administrativa da Universidade Federal de Jataí, já tem 10 anos, e atuei por 4 anos na área de Extensão e Cultura, e por 6 anos na área de Comunicação Institucional. Esse percurso, ele é um pouco interessante, porque eu gosto de retomar como eu comecei ele, né? Quando eu fui para a universidade, e na época o curso de História não existia aqui em Jataí, então eu me mudei para Goiânia, e eu era, digamos assim, ainda sou, uma pessoa um pouco ansiosa, né? Então eu prestei 2 vestibulares, na UFG para jornalismo e na PUC para História. Eu não passei de primeira para o jornalismo na UFG, e eu era muito impaciente, né? Então eu optei por fazer História. Mas a comunicação, ela sempre teve presente de alguma maneira na minha vida. E ao longo do meu percurso, eu fui parar atuando como gestora da comunicação da universidade por 6 anos. E foi esse cargo, né, essa atividade que me levou a ser responsável
a coordenar a produção desse livro, a escrevê-lo junto com as parceiras, né? Então, essa área da comunicação tem muito a ver comigo ao longo de toda a minha história, para além, né, da graduação em História. Bom, aí a gente tem um pouquinho do percurso histórico da universidade aqui em Jataí. Vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Quando vocês acessarem o livro e tal, vocês vão ver lá uma linha do tempo, né? A gente trabalhou uma linha do tempo, por quê? E ela vai no final do livro, porque o nosso livro, ele não trabalha a linearidade do tempo, né? Então, quando vocês forem observar no livro, vocês vão ver que não tem essa sequência temporal, né? Igual eu estou apresentando aqui, por exemplo, nessa linha do tempo. Mas aí, ao final, para organizar, né, o pensamento das pessoas, a gente colocou a linha do tempo para que as pessoas entendam exatamente a ordem temporal disso. Então, aí no início, a gente tem em 79, né, 1979, a comunidade se mobilizando pela abertura de cursos superiores aqui em Jataí. O papel da comunidade na criação da universidade, do Instituto Federal aqui em Jataí são muito importantes. As pessoas realmente se dedicaram, né, a buscar, ir atrás dos políticos, das universidades e tal, para ter esses recursos aqui em Jataí. Então, em 79 é que começa essa mobilização das pessoas buscando ter cursos de nível superior aqui em Jataí. A comunidade de Jataí organizada foi atrás da UFG naquela época, e, ao mesmo tempo, casou que a UFG estava começando um processo de criação de campos do interior. A criação desses campos de interior tinha por objetivo promover extensão universitária. Não era exatamente no formato que a gente tem hoje, né, já diretamente para cursos de nível superior e etc. Eles trabalhavam esse processo de extensão mesmo, extensão universitária. Então, a gente tem aí, no ano seguinte já, foi basicamente uma questão de uns 8 meses, desde o momento em que a comunidade foi lá, né, na UFG, atrás dessa possibilidade de cursos superiores aqui, até ter a resolução que cria o campus avançado de Jataí em 1980. Por quê? Justamente por isso, porque casou o interesse da comunidade jataiense com os interesses da universidade naquele momento, né? E isso vai levar a que as coisas se encaminhem muito rapidamente, inclusive com a questão física, né? Por esse interesse da comunidade, já havia a disponibilização muito, muito rápida de espaço físico, de tudo, para que a universidade se instalasse aqui, né? As pessoas realmente queriam que isso acontecesse. Depois a gente tem um processo histórico, né, de mudança de nome ao longo dos tempos, passando de campus avançado para campus de Jataí, depois para regional de interior, né? O campus aqui tem o curso hoje, né? Hoje o curso mais antigo é o curso de pedagogia, criado em 1985. Os cursos que existiam antes, né, que veio a partir dessa resolução de 1980, eram cursos de formação de professores na área de ciências, física, química, e esses cursos foram extintos, né? Não são os mesmos cursos dessas áreas que existem hoje. No ano de 1991, foi criado o Centro de Ciências Agrárias, que hoje, né, é a nossa cidade universitária, o espaço físico. O Centro de Ciências Agrárias foi um momento importante na história da universidade, porque levou a criação não só dos cursos de agrários, desculpa, a expansão com depois ciências biológicas e tal, mas a questão física, né, também, de ampliação desse espaço para a universidade. Inicialmente, esse espaço lá do campus de Jatobá, da cidade universitária, ele ficou cedido, né, pelo governo do estado de Goiás à universidade. E isso aconteceu durante muitos anos, até 2015. Só em 2015, a Regional Jataí recebeu
a escritura do terreno do que hoje é a cidade universitária. E isso foi extremamente importante, muito, muito mesmo importante, para a emancipação, né, para a criação da UFJ. Então, esse momento é um momento crucial nesse processo histórico de criação da UFJ. Aí, em 2011, a gente tem a inauguração da cidade universitária, né, que é um espaço, digamos assim, a gente chama de cidade universitária a estrutura física, né, da entrada, das vias e etc., que possibilitou a criação de um plano de implantação dos novos prédios, etc., que aconteceu em 2011. Depois, em 2014, a gente tem a mudança da denominação, que antes era Campus de Jataí, né, da UFG, passou a se chamar Regional Jataí da UFG a partir de 2014, quando foi implantado o novo estatuto da UFG naquela época. Como eu disse, o processo de emancipação em si, dessa etapa de consolidação, ele se inicia em 2015, quando a regional recebe a escritura do terreno do campus Jatobá, e isso é muito importante porque, além da questão mesmo de ter o patrimônio, né, foi um momento em que os gestores escolheram para entregar um documento aos políticos, solicitando que se procedesse à separação da Universidade Federal de Goiás, apontando todas as características que Jataí tem, né, e as condições que a Regional Jataí tinha de ser uma universidade autônoma, já com 25 cursos de graduação, né, uma estrutura gigantesca e etc. Em 2018, após a tramitação normal que acontece, né, no Congresso Nacional e etc., é publicada a Lei de Criação da UFJ. Isso acontece no dia 21 de março de 2018. Nesse momento, a partir desse momento, tinha-se uma ânsia, né, muito grande de que fosse muito breve o processo de implantação da UFJ. Mas, por N questões relacionadas, né, com a ação do Ministério da Educação, a universidade não foi implantada, né, a universidade passou a ter a UFG como tutora só em dezembro de 2018, então, de março a dezembro, a UFJ ficou à deriva, né, aí, final de 2018, a UFG passou a ser oficialmente a tutora, e após isso ainda levamos um ano para que o Ministério da Educação indicasse o reitor pro tempore, né, o primeiro reitor de uma universidade, ele é indicado pelo Ministério para que ele conduza as atividades de implantação. Então, só em dezembro de 2019 é que isso aconteceu, né, e foi indicado o reitor que está atuando nesse momento. Então, esse é uma linha, né, do tempo, uma linha em linhas bem gerais desse processo aí de campus avançado até chegar em universidade autônoma. Essa foto aí é do meu amigo, meu ex-estagiário, Pablo Araújo. Ela é do dia 21 de março, né? É do dia que a lei foi publicada no Diário Oficial. E, marotamente, eu e ele, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de março, instalamos essa faixa. E no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi para o campus e fez essa imagem do pórtico da universidade com a faixa, né, celebrando o nascimento da UFJ. Então, é uma imagem muito simbólica para mim desse momento histórico. Bom, gente, esse livro ele foi feito por muitas mãos, né? Eu coordenei a produção dele e tal, mas eu trabalhei junto com mulheres fantásticas, né? Que pertencem à nossa comunidade, que foram também organizadoras junto comigo, né? Pensaram todas as estratégias desse livro, escreveram textos maravilhosos, né? Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que os textos desse livro são
muito gostosos de ler, né? Eles são poéticos. Então, a gente tem a Cláudia, né? A Cláudia Graziela Ferreira Lemes, ela é doutora, ela trabalha no curso de História. A gente tem a Yara Toscano também, que trabalhou conosco, né? Ela se mudou para Minas agora, mas ela trabalhou conosco e era do curso de História. Trabalharam também com a gente a professora Márcia Santos Anjo Reis, que é do curso de Pedagogia. A professora Márcia, ela já tinha um trabalho muito importante sobre a história do campus, né? Então, ela contribuiu demais, porque o doutorado dela foi sobre a história do campus, e ela participou ativamente da produção do livro com a gente. E a professora Sueli Lima de Assis Pinto, que é do curso de Pedagogia também, e também participou com a gente da elaboração desse livro, e liderou, né, a produção na parte artística que esse livro tem, porque ele é recheado também de aquarelas produzidas por artistas da nossa comunidade, né, e por poesias que a gente escolheu juntas, mas que representam muito, né, tem muita força na abertura de cada um dos capítulos. Além disso, eu coloquei aí, né, destaquei o projeto gráfico e a diagramação do Ícaro Bevilacqua, que trabalhava comigo na comunicação, é um artista gráfico, né, de mão cheia, e trabalhou comigo, a gente sentava, né, e trabalhava a parte do projeto gráfico desse livro. E interessante pontuar para vocês também, de tudo isso, que esse livro foi feito em 3, 4 meses. Né? Foi algo, assim, bem breve, e que deu bastante trabalho a gente fazer em um tempo tão curto, né? Mas a gente tinha um prazo e valeu a pena, né, fazer mesmo correndo, mas chegar ao objetivo que a gente tinha naquele momento. Bom, pessoal, esse livro, ele é dividido nesse tripé, né, que está presente no título dele, que é História, Memórias e Afetos. Né? História, porque a gente se baseia, né, em documentos, em fatos, né, em documentos oficiais, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma instituição, é difícil você fugir desse fatual, né, dos documentos oficiais, das resoluções e tal. Então, a gente teve que ter contato com esse tipo de documento, mas não era o nosso objetivo principal. Então, o nosso objetivo principal envolve essa parte, as memórias, né, e os afetos. Então, a gente consultou inúmeros acervos pessoais, né, de ex-funcionários, de funcionários aposentados, de pessoas da comunidade, e foi tirando desses acervos, né, e dessas conversas, na busca dessas imagens, dessas percepções, os sentimentos, né, os afetos que as pessoas têm em relação à universidade. E não só daqueles com quem a gente conversou, mas os nossos próprios sentimentos, afetos e percepções em relação a essa universidade, né? Todas nós temos uma trajetória dentro dela, de um tempo razoável já, e de muitos acontecimentos, muitas emoções e tal. Então, a gente se utilizou disso, né, e construiu um livro que, como a Tati disse outro dia, né, é algo bonito, né, é algo que traz sentimento. Aí uma página para vocês verem, né, a gente trabalhou as aquarelas, elas são, em sua maioria, de flores do cerrado, então foi um toque que a gente deu, porque a questão do cerrado, da interiorização, né, da presença da universidade no cerrado, ela é algo que é referência também para a nossa instituição. E nós trabalhamos vários poemas, né, um deles é esse daí, que é o Considerações de Aninha, e nós fizemos uma leitura, assim, em que esses poemas casavam muito, né, com cada um dos capítulos que a gente produziu. Fiz as anotações para não esquecer nada.
Bom, os capítulos, né? O livro está dividido em 4 capítulos. Então, a gente tem o capítulo 1, que é de Maria Cassimiro a Dilma Rousseff. O capítulo 2, Edificando Universos. O 3, Lutas e Resistências. E o 4, Saberes e Práticas. Vou falar um pouquinho de cada um deles para que vocês entendam, né, como que é a configuração dessa obra, como que se dá a montagem desse livro. O primeiro capítulo é de Maria Cassimiro a Dilma Rousseff. Em cada um aí eu coloquei um trechinho, né, da abertura do capítulo, para que vocês tenham uma percepção do que se trata. Para começar, esse capítulo, para mim, ele tem uma das páginas que é a maior referência nesse livro. Rousseff, a primeira mulher eleita para presidir o Brasil. Cassimiro, a primeira mulher a ser reitora de uma universidade federal no Brasil. Essas duas mulheres, elas são mulheres muito diferentes, de tempos diferentes, né, de visões de mundo diferentes, mas que tiveram algo em comum, que é o trabalho em relação ao processo de interiorização das universidades e um valor, né, em relação à questão da produção do conhecimento, à difusão do conhecimento. Vamos ver se vai funcionar aqui, mas eu quero mostrar para vocês esse vídeo, que é o vídeo de quando a Dilma assina o projeto de lei de criação da UFJ. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. A presidenta da República assina também, nesse momento, mensagens que encaminham ao Congresso Nacional os seguintes projetos de lei. Que regulamenta o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, institui o Sistema Nacional de Educação e fixa normas de cooperação em educação entre os entes federativos. Que cria a Universidade Federal do Rondonópolis, por desmembramento do campus da Universidade Federal do Mato Grosso. Que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, por desmembramento do campus da Universidade Federal do Tocantins. Que cria a Universidade Federal de Catalão, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás. Que cria a Universidade Federal de Jataí, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás. Que cria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, por desmembramento da Universidade Federal... Eu queria, então, gente, destacar as 5 universidades que nós acabamos de criar. É muito importante para algumas regiões do Brasil, porque nós sabemos, eu nem vou falar aqui a nominata, não vou falar a nominata, porque aqui todo mundo já falou a nominata, não tem clima para falar a nominata, mas eu tenho de enfatizar essas 5 universidades. E eu queria que me trouxessem aqui os decretos, por favor. Porque essas 5 universidades, elas completam um imenso esforço que nós fizemos para interiorizar universidades no nosso país. Vocês viram que são universidades em locais muito importantes. Por exemplo, eu quero falar aqui em homenagem a todos os piauienses. Todos os piauienses. Em especial, eu queria aqui me referir ao Wellington, governador do Piauí, e ao nosso querido Paz Landim. Eles vieram até mim porque estavam felizes porque nós criamos a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Mas nós criamos ainda a Universidade Federal de Jataí, que é um desdobramento da Universidade Federal de Goiás. Então, pessoal aí de Jataí. Eu fiz um compilado desse vídeo porque
esse momento ele é um momento histórico extremamente importante, não só pelo encaminhamento do projeto de lei de criação dessas 5 universidades, incluindo a Universidade Federal de Jataí, mas também porque essa aí é a última cerimônia pública da Dilma antes do impeachment, né? Então, foi a última cerimônia pública dela, e como ela mesma coloca, a cerimônia tinha por objetivo pontuar essas 5 universidades e a importância da interiorização do ensino público superior no Brasil. Então, ela fez questão de fazer essa cerimônia em meio a toda a confusão que estava acontecendo naquele momento, né, para apresentar essas universidades. Então, é um momento muito, muito importante, por isso que eu digo que mais importante do que a data, né, de assinatura do projeto de lei de criação, que é 21 de março, a data de 9/5/2016, inclusive fez aniversário, né, semana passada, é a data mais importante. E por quê? Né? Porque essa data, ela é a data do encaminhamento do pedido de criação do projeto de lei. O que acontece? Ao longo da história da universidade, aqui em Jataí, vários políticos já tinham feito a solicitação de que a universidade aqui se tornasse autônoma, né? Então, já tinha acontecido isso por 3 ou 4 vezes, só que a via utilizada sempre tinha sido uma via errada, né? Eram parlamentares que propunham a separação, a emancipação do campus de Jataí da UFG. E essa é uma via errônea, não é assim que funcionam os processos de criação de universidades. Quem tem que propor a criação de uma universidade é o executivo, né? Então, o único caminho correto feito para que realmente se chegasse à emancipação, a criação da UFJ, foi esse, né? Quando se chegou até lá, né, até o governo federal, e o executivo propôs a criação da universidade. Então, esse documento que a Dilma assinou, né, tramitou pelo Congresso Nacional, foi aprovado, né, no Congresso, no Senado, até chegar às mãos do então presidente Temer, que sancionou a criação, né? Então, na nossa visão das autoras, de forma geral, esse dia é o dia referência, né? É o dia mais importante. E, a partir desse dia, para mim, tem a página mais importante desse livro, a página que é referência, que é essa aqui. De um lado, é a reitora da UFG, né, a primeira reitora de uma universidade federal no Brasil, a professora Maria do Rosário Cassimiro, assinando, né, documentos de convênio entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Educacional de Jataí para a manutenção do campus avançado de Jataí aqui, em 1984, e a presidenta Dilma Rousseff assinando essa mensagem, né, encaminhando o projeto de criação da Federal de Jataí para o Congresso Nacional. Quando eu olhei essas duas fotos, e foi instantâneo eu fazer a relação entre as duas, né, chega naquele momento, eu cheguei para as outras autoras e falei, né, como pode? A posição das duas, é tudo muito, muito parecido, e foi muito inspirador para nós, né? Nós, enquanto autoras, mulheres, já pensávamos em ter um livro que fortalecesse, né, a presença das mulheres nessa história da universidade, e quando a gente viu essas duas imagens juntas, isso se concretizou de uma forma muito intensa nas nossas cabeças, né? E a partir dessa imagem que da junção dessas imagens, a gente foi construindo esse livro, né? Então, é uma página que eu gosto muito por isso. Elas são mulheres muito diferentes, de visões políticas muito diferentes, né? Mas as duas se preocuparam muito com a interiorização do ensino superior no país. Bom, o nosso segundo capítulo, ele vai falar sobre a parte mais física, digamos assim, da universidade, né? Mas não só.
Então, ele se chama Edificando Universos. A universidade, para além de tijolos, telhas e cimento, se constrói na universalidade do conhecimento, das relações, das ideias e sentimentos. Como eu disse para vocês, o livro é basicamente pautado pela questão das imagens, né? Então, vocês vão ver que em cada capítulo, quando vocês abrirem o livro, tem um pequeno texto, e depois a gente vai trabalhando as imagens, contando essa história da instituição. Por exemplo, a gente tem imagens de jornal da época, né, que mostra a ação da comunidade na constituição dessa instituição. Então, são documentos que a gente pesquisou em vários, né, arquivos, museus e etc. E aí, lá no livro, vocês vão poder ver imagens como essas, né? A primeira aí é a construção da sede no campus da Riachuelo. Então, aí é um jornal, né, divulgando as obras que estavam sendo feitas. E aí embaixo a gente tem a imagem da construção ali do pórtico, né, do campus do Jatobá, da cidade universitária, que aconteceu em 2011. Então, nesse capítulo, vocês vão poder ver um pouco disso, né, da parte física dessa instituição ao longo de todos esses anos, ao longo desses 40 anos. Depois a gente tem um terceiro capítulo, que é um capítulo muito forte, né, é o capítulo Lutas e Resistências. O processo de expansão e interiorização da educação superior não é linear, mas revela-se como um processo dinâmico, no qual acontecem modificações com conflitos e embates de diferentes ordens. A gente trouxe nesse capítulo os processos de luta e resistência para a criação, para a manutenção dessa universidade aqui em Jataí. Então, a gente tem desde movimento estudantil, a movimentos de professores, a greves. Nessa primeira imagem aí, a gente tem a movimentação da comunidade, né, para trazer a universidade para cá, para trazer os cursos superiores. Na segunda imagem aí, a gente tem reuniões da reitora da UFG com a Prefeitura de Jataí. A Prefeitura de Jataí sempre teve um papel muito importante na manutenção da universidade aqui, muitas vezes arcando com salários e tal, através da Fundação Educacional de Jataí, né, que por muito tempo teve um papel extremamente importante na universidade. Vocês vão ver também nesse capítulo as lutas discentes, né, representadas, as lutas dos técnicos administrativos. Então, a gente trabalhou esse viés nesse capítulo, de todas essas questões, desde as paralisações, né, as greves, as reuniões, em prol da nossa instituição. E o último capítulo é os saberes e práticas, né? Nesse capítulo, a gente fala sobre o dia a dia, digamos assim, né, da universidade. Então, a universidade se constitui em um locus de saberes, instaurando a capacidade de ser e pensar criticamente, fomentando práticas transformadoras que visam o bem comum e ajudam a construir uma sociedade melhor. Nesse capítulo, a gente fala sobre ensino, sobre extensão, né, sobre pesquisa, sobre cultura. Aí a gente tem imagens, aí na primeira imagem é do curso de pedagogia nos anos 80, ali a gente tem dos primeiros cursos de educação física, né, educação física inclusive funcionava ali no centro da cidade, né, próximo ali do Vilelão, então essa turminha aí de educação física, e inúmeras outras atividades, né, quando a gente fala do dia a dia da universidade, a gente tem muita coisa acontecendo, de aulas a eventos, de atividades de pesquisa a atividades culturais, né? Realmente a universidade é um universo, né? É um universo de práticas, é um universo de saberes. Então, tudo isso está expresso em uma amostra, né, dessas imagens ao longo do livro. Tá? Bom, falar um pouquinho para vocês, né, do momento especial, que foi o momento de lançamento do livro. Eu
preparei uma apresentação curta para não tomar muito o tempo de vocês, não cansá-los. A gente foi trabalhando a construção do livro e finalmente ele nasceu, né? Quando ele nasceu, estava diagramado, estava pronto, estava impresso. Nós fizemos um lançamento e nesse lançamento nós tivemos a oportunidade, né, de reunir vários ex-diretores do campus, reunir ex-reitores, né? Então foi um momento muito importante, assim, para a gente mostrar para as pessoas, né, o valor que elas têm dentro desse processo histórico, né? Ex-servidores, servidores aposentados. Então foi um momento muito especial de congregar as pessoas, mostrar a importância de cada um nesse processo histórico e também para a constituição desse livro. Vou mostrar para vocês aí esse videozinho. Dizem que a pessoa tem que fazer 3 coisas na vida, né? Ter um filho, plantar árvores e escrever um livro. Então, agora eu já tô pronta, né? Acho que eu já fiz todas essas coisas. E esse dia aí, a gente assistiu a impressão das primeiras versões, né, do livro. Foi muito bacana, foi muito emocionante ver o livro sendo impresso. Apesar das dores de cabeça que a gente passou, porque fazer um livro numa gráfica de universidade pública, né, de certa maneira já um pouco sucateada, não é fácil, é complicado. A gente teve que fazer opções, a gente tinha feito escolhas por um formato diferente, que a gente acabou tendo que mudar e tal, mas no final deu certo e tá aí o livro para vocês acompanharem essa história. O livro foi lançado em 14 de dezembro de 2018, então, lá na Biblioteca Flor do Cerrado, que é um ambiente, né, quem é da universidade sabe, é um ambiente mágico, toda biblioteca tem suas especificidades, mas essa biblioteca é especial, então, foi lançado lá. Aí a gente tem as autoras, né, todas juntas, a Yara, a Cláudia, a Sueli, Márcia e eu. E aí o nosso livro lá disposto nesse dia especial do lançamento. Aqui temos nós novamente, junto com o professor Alessandro, que era o diretor à época, né? Ele que me convidou para coordenar esse projeto, deu várias ideias, inclusive ele tem uma apresentação, né? Um texto de apresentação nesse livro. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né, que a professora Maria do Rosário do Cassimiro, que criou, né, o Campus Avançado de Jataí, ela ainda é viva, e ela escreveu para a gente o prefácio do livro. Então, ela fala um pouco, né, sobre esse sonho da interiorização do ensino superior. Eu acho importante vocês puderem, né, tiverem a oportunidade de ler, é muito bacana perceber, né, como ela se sente orgulhosa de ter criado lá atrás, colocado essa sementinha que se transformou hoje na instituição. Como eu disse, na ocasião a gente recebeu convidados, né, como ex-reitores, ex-servidores. Nessa primeira foto a gente tem um ex-reitor e o primeiro servidor técnico administrativo federal que a universidade teve, né. Ambos estão ali observando o livro, então a gente teve a oportunidade de reunir essas pessoas naquele momento. E aí, na outra foto, eu estou olhando ali com 2 amigas artistas, né, que contribuíram para a produção do livro, e a Isadora, que está segurando o livro, ela fez a linha do tempo, né, a linha do tempo, ela é feita em aquarela também, ela foi feita manualmente, então é uma parte muito bonita do livro, e foi feita por essa nossa aluna Isadora.
para finalizar, né, eu quero ler para vocês, como eu não gosto de nada muito linear, como eu disse, né, o livro não é linear, e aí eu encerro com o nosso texto de apresentação do livro, né, e ele é um texto curto e que eu gostaria de ler para vocês nesse momento, tá, que dá uma dimensão melhor, né, resume tudo isso que eu coloquei para vocês. Então, o projeto História, Memória e Afetos, 40 anos de Universidade Federal em Jataí, configura-se como uma retomada e ressignificação das histórias, memórias e afetos da Universidade Federal na cidade de Jataí. Desde a luta por sua criação, a implantação dos primeiros cursos, seu processo de crescimento até sua consolidação como universidade autônoma, a partir do desmembramento da Universidade Federal de Goiás e a criação da Universidade Federal de Jataí. Este livro, que traça a trajetória histórica da universidade por meio de fotografias e documentos, reconstituindo as memórias daqueles que traçaram essa história, comemora a instituição e as vidas de quem a fez e faz existir, revelando que força e resistência são marcas não só do nosso cerrado, mas da nossa gente. É isso. Muito obrigada por me ouvirem. Que lindo, Stael. Nossa, obrigada. Que coisa mais bonita, emocionante. Eu havia dito, né, que seria uma fala tão bonita. Eu não conhecia sua fala, claro, né? Eu estou muito tocada, assim, muito afetada, para usar uma palavra do seu léxico, né, naquilo que me toca como ser humano e, sobretudo, como mulher, né? É muito bonito ver um trabalho feito por mulheres e um trabalho tão cheio de convicção, empenhado em construir uma memória que não é só contar a história, né, mas entremear as memórias daqueles que construíram aquela história. Eu vou pedir licença para fazer uma consideração linguística. Eu sou professora de português. Muita gente implicava com o fato de a Dilma Rousseff pedir e até exigir ser chamada de presidenta. As pessoas achavam que isso era uma ignorância dela. Então, eu vou fazer uma observação linguística. Roland Barthes, um dos meus principais referências, uma das minhas principais referências e um dos principais pensadores franceses, ele dizia: a língua é fascista, porque ela nos obriga a dizer. Tem um aspecto muito importante a gente pensar sobre o quão fascista a língua, a linguagem que nós utilizamos podem ser, e é um exemplo muito simples, e é exatamente os gêneros dos substantivos. O Barthes dizia isso em francês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as profissões em francês só existem no gênero masculino, como boa parte das nossas profissões. Presidente é o que gramaticalmente nós dizemos que é o comum de dois, ou a presidente. A gente designa o gênero pela presença do artigo na frente da palavra, ou a presidente. Quando a Dilma Rousseff reclamava para si o direito de ser chamada presidenta, ela impunha a linguagem uma revolução muito maior do que às vezes as pessoas eram capazes de notar. Porque o que ela reivindicava era que a linguagem não fosse fascista. É que dentro da linguagem pudesse caber o lugar da mulher. Mas não de qualquer mulher, da primeira e única, até então, presidenta do povo brasileiro. E eu não conseguia interagir no chat, eu falei, nossa, que saudade de sentir orgulho. Bom, eu queria abrir para as perguntas das pessoas, muita gente interagiu. Eu escrevi um trechinho de Maria Maria, não aguentei, né? E ver tantas mulheres fazendo um trabalho tão bonito, né? Nós todas somos a Maria Maria da canção do Milton.
Com certeza. Tem um monte de gente aqui que ficou emocionada, junto comigo, né? A Patrícia, a Bruna, o Luiz, a Lorena, a Lu, que tá aí, a gente Amiga, viu, obrigada, gente. o Delídio, a Sara, a Renata, que tá aí também. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Estael, da concepção do livro, de como que elas imaginaram o livro, alguma pergunta assim, alguma curiosidade? Gente, aproveitando enquanto vocês escrevem, se vocês quiserem, eu mandei aí o link do livro, né? A gente está com ele está disponibilizado online, então quem quiser conhecer melhor, né? Ele é um livro de leitura rápida, porque ele tem poucos textos, mas o que chama atenção mesmo são as imagens, né? É muito bacana ver essa história através dessas imagens. Eu acho que quem não conhece vai gostar bastante. Então, mandei o link aí para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como de costume, ninguém saiu da sala. A palestra inteira. O Jardel está se pronunciando, dizendo incrível esse trabalho, parabéns, Estael, e todas as autoras. Obrigada, gente. A Lucinéia tá querendo o livro físico, ela queria mostrar para os filhos dela. Tem como comprar? Tem como... O livro físico, a gente fez poucas unidades e ele não foi vendido. Inclusive, a gente tem a pretensão de fazer uma edição para disponibilizar também para venda, inclusive. A gente tem disponibilizado nas bibliotecas, né? Nas bibliotecas da universidade tem o livro disponível, e na biblioteca municipal aqui em Jataí, na biblioteca da Câmara Municipal e nas bibliotecas fora, da UFG. E a gente fez a doação do livro físico para várias bibliotecas, né? Inclusive, o objetivo do livro físico foi mais esse, assim, disponibilizar para bibliotecas e presentear algumas pessoas. Então, a gente presenteou, por exemplo, esses ex-reitores e ex-diretores, né, do campus de Jataí. A gente presenteou algumas autoridades e tal, e ainda tem alguns exemplares lá na universidade, que agora está sob a tutela da reitoria, que está disponível para eles presentearem também autoridades. Então, assim, atualmente a gente não tem o livro físico para disponibilizar, né, só o livro na plataforma digital mesmo. O Kleber disse assim, a idealização dessa obra maravilhosa foi de quem? Parabéns. Então, o livro ele foi construído por todas essas mãos, né? Quando o professor Alessandro me chamou num primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei é que esse livro tinha que ser escrito por mulheres, né? Quando ele me chamou, enquanto historiadora e enquanto gestora da comunicação da universidade, ele me chamou e disse que gostaria que fosse feito um trabalho nesse sentido. E me deu um prazo muito curto, né? Então, a gente começou a pensar. E aí, a partir dessas primeiras conversas, eu chamei a Sueli, que foi a primeira autora que eu convidei para trabalhar comigo, e junto com ela a gente convidou as demais autoras, né, e pensou o livro. Como a gente tinha um tempo curto, e a gente acreditava que a pesquisa documental mais profunda, a elaboração de textos mais longos, etc., não traduziria aquilo que a gente queria naquele momento, que era a emoção, né, da criação da universidade, mostrar para as pessoas essa história, mas de forma que emocionasse. Então, a gente se convenceu muito rapidamente nesse processo de que as imagens contariam essa história melhor do que qualquer texto, né? Então, a gente começou a pensar o texto, o livro assim. E quando a gente colocou lado a lado, numa das primeiras reuniões, aquelas duas fotos, né, da Cassimiro e da Dilma, aquilo floresceu, né? E numa única reunião a gente tinha já um esquema básico dos 4 capítulos, de como a gente desenrolaria isso.
E como todas nós somos muito ligadas, né, à questão do feminino, à questão da arte, optar por trabalhar com arte junto, né, com poesia, com as aquarelas, foi natural, assim, surgiu de forma muito, muito natural. A Lorena diz assim, Stael, como é para você, como mulher e docente da UFJ, a importância de ter participado da criação da UFJ? Então, como docente nesse momento, não, né? Já fui, inclusive, do curso de pedagogia, né? Já trabalhei no curso de pedagogia, com história da educação, e estou como técnica administrativa há 10 anos. Eu sinto que pude contribuir muito. Eu brinco que eu não sou modesta nisso, não, porque eu pude contribuir muito. Sobretudo nesses últimos anos, de 2015 a 2019, trabalhando na área de comunicação, o trabalho que foi feito com a imagem da instituição foi muito relevante para o processo de emancipação, né? Então, fazer com que a comunidade acreditasse na universidade, visibilizasse mais a universidade aqui em Jataí, foi um dos passos mais importantes, né? Então, quando a gente chegou com um apoio social muito maior no governador, por exemplo, para entregar a carta, né, na qual a gente pedia para que ele apoiasse a emancipação da universidade, a gente já tinha um peso, né, social, digamos assim, maior do que quando eu comecei meu trabalho na área de comunicação, né. Então, eu vejo que, naquele momento, o trabalho na área de comunicação foi, sim, extremamente importante nesse processo todo, assim como o trabalho de todos no dia a dia, né, para levar essa universidade, por exemplo, os meus colegas técnicos administrativos, que são tão poucos, né, perante o universo que é essa instituição, comparado com outras universidades, nós somos um número ínfimo, né, muito pequeno para sustentar atividades administrativas que hoje tem uma dimensão gigantesca com a emancipação. Então, tudo isso, todas essas pessoas contribuem muito no dia a dia, a gente tem sempre que colocar a importância, né, do trabalho de cada um, de cada tijolinho que foi colocado ao longo aí desses 40 anos para constituir essa universidade. E cada um de nós sempre vai ter o seu papel, né, nesse processo, seja técnico administrativo, docentes, os alunos, os nossos queridos terceirizados, né, que muitas vezes aí tem seu trabalho precarizado, mas que estão lá, na luta com a gente por essa universidade pública, gratuita, de qualidade, né, aqui no interiorzão do país. O Delídio está dizendo que quer o livro na Biblioteca de Serranópolis. Claro! Assim, tem vários serranopolinos que se formaram aqui, nós queremos o livro. Sim. Serranópolis é o nosso público, nossos parceiros queridos, né? A gente fez exposição ao ano passado, é muito bacana, a gente recebe muitos alunos de lá. Claro, vou conseguir 2 exemplares para disponibilizar para vocês lá. Aí, bacana. E a Bárbara Batistelli. Posso imaginar como foi emocionante e encorajador ter uma equipe de mulheres talentosas trabalhando na criação desse livro. Parabéns, Stael e demais autoras. Obrigada, minha querida amiga. Foi sim, foi maravilhoso. Trabalhar com mulheres tão fortes, tão especiais, tão capacitadas, né? Torna tudo mais fácil. E sempre a gente terminava ou naquele cafezinho horroroso da cantina do Riachuelo, ou num cafezinho mais ou menos na padaria, e foi muito bacana tudo isso, trabalhar com elas ao longo desse período aí, construir e deixar um legado, né? Um pequeno tijolinho também para contar essa história. Essa foto de vocês todas, assim, são mulheres muito bonitas, né? Não estou falando de beleza física só, que é claro que todas têm, mas, assim, são mulheres bonitas de luta, de coragem, é bem isso que a Bárbara falou mesmo, né? A gente que conhece essas mulheres, que trabalham junto, né? Eu trabalho
mais diretamente com a Cláudia, são pessoas que carregam a luta no corpo, né? Isso tem uma beleza. Por isso que eu digitei aquele trechinho de Maria Maria, né? Nós todas carregamos uma marca dessas lutas, e isso é muito bonito. É muito tocante mesmo. Com certeza. Todas mulheres de luta, cada uma da sua forma e com a sua intensidade, né? E nos congregamos, nos agregamos, né? Demos as mãos de uma forma muito bonita para fazer esse livro. Lindamente. Mais alguém, pessoal? A Andréia, parabéns pelo trabalho, pela live. Eu não conhecia a história da universidade. Obrigada, Andréia. Aproveitem, vejam lá o livro online, vocês vão gostar muito de ver as outras coisas, né? Eu dei só uma pincelada, mas tem muita imagem bacana. As dos anos 80 são apaixonantes, né? Os primeiros projetos de extensão são coisas muito bacanas, vocês vão gostar bastante de ver. Mais alguém? Gente, nós temos algumas colegas aqui, professoras, que estão nos ouvindo mais uma vez, em mais uma palestra. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês e convidá-las a integrar o grupo de palestrantes do projeto de extensão. Verdade. Filha, por exemplo, Adriana, estão sempre aí com a gente, vamos participar também. Proponham palestras, eu tenho certeza que todos os alunos gostariam de ouvi-las, né? Uma das nossas palestras mais cheias em números de espectadores foi a palestra da medicina, não é minha área específica. Mas venham, apresentei algumas coisas. É previsto um volume 2? Tem uma segunda tiragem aí, Estael? Uma segunda tiragem a gente pretende, sim. Nós chegamos a buscar já alguns editais para ter uma segunda edição do livro, mas ainda não conseguimos. Ele por ser um livro de imagens, ele é um livro que exige uma qualidade bacana. Então, assim, ele se torna uma obra cara, né? E a gente tem buscado editais para ver se a gente consegue fazer isso. Mais alguém? Isso. Não. Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu essa noite. Foi uma palestra muito especial, muito bonita. E eu diria fundamental para que a gente se lembre de onde nós vimos, né? Estamos aqui em isolamento, as atividades presenciais suspensas, mas é muito importante que a gente se lembre de onde viemos, de onde somos, né? E a história que nos marca. Eu não sou de Jataí, eu vim para cá para trabalhar nessa universidade, né? E eu estou aqui há 10 anos. Meu filho nasceu aqui. Eu queria destacar isso. Eu acho que o maior objetivo dessa nossa conversa hoje é esse, é que as pessoas, além de conhecer um pouquinho dessa história, que elas se sintam parte dela, né? Então, seja quem é daqui, quem não é, a universidade é nossa, né? A universidade pública é do povo brasileiro. Então, a gente tem que valorizá-la, tem que se sentir participante dela, tem que tomar posse dela, né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, né? A Universidade Federal de Jataí e todas as outras universidades federais desse país são nossas e são extremamente importantes para a nossa sociedade. Então, apoiem que elas existam, elas são importantes para todos nós. Sim, excelente, né? Lutemos pelas universidades públicas, né? Lutemos para que a gente possa emancipar o povo brasileiro, né? Para que as pessoas possam
exercer plenamente seus direitos de cidadania. Isso só é possível através da educação. É isso. Queria agradecer pelas palavras gentis da Andréia Moraes, da Adriana Molina, nossa colega, Samuel. E aí o Kleber coloca assim, só um comentário, esse livro é um marco e algo que deve ser lido por toda a comunidade de Jataí. Parabéns. Alô, Lucinéia, parabéns pelo trabalho, nesse momento difícil e muito gratificante. A Renata, parabéns. Parabéns, amiga querida. Parabéns Muito pela obrigada. fala. Muito obrigada por terem acompanhado aqui com a gente, né? Continuem participando do projeto, assistindo as palestras. A semana continua recheada, né? Com muitas atividades. Nas próximas semanas também a gente já fechou toda a programação, então tá bem bacana. Continuem acompanhando e conheçam lá o livro, né? Que vocês não vão se arrepender, como as pessoas colocaram aí, o uso desses recursos, né, da imagem e tal, da poesia, é algo que torna ele único, né, torna ele muito especial. Sim. Obrigada, amiga, por hoje e por todos os outros dias e por essa obra maravilhosa. Obrigada Amanhã, a você. só dando informe, na palestra de amanhã, às 3 horas, com a professora Cristiane Borges, da enfermagem, ela vai falar sobre o cuidado de idosos nessa pandemia, né, durante o Covid. Então, é uma palestra que é quase um serviço. Muito importante. Continue aí com a gente. Venham e ajudem a divulgar, porque eu acho que essa palestra pode ajudar efetivamente. Sim. Um monte de gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Israel. Obrigada, boa noite a todos, até mais. Até amanhã, gente. Obrigada. Boa noite.